A Conferência Nacional da Ordem se desenvolve em torno do tema Direitos e Garantias Fundamentais. Especificamente no painel de hoje, nós discutimos os direitos e garantias em face das investigações de natureza criminal. E identificamos, pelo menos a partir da minha exposição, identificamos que a publicidade opressiva hoje é um dos fatores mais perversos para a efetividade dos direitos e garantias constitucionais na esfera penal. Pode comprometer a sua rigidez, pode comprometer a liberdade dos cidadãos, que é garantia fundamental do nosso sistema. Nós identificamos ao longo da exposição que todos os grandes sistemas jurídicos do mundo têm preocupação com o fenômeno da publicidade opressiva. Não é possível que as investigações criminais, que as acusações e que o processo se desenvolvam em trial by media, como usam os americanos, de julgamento pela imprensa. Não é verdade? O processo deve ser visto como instrumento de realização do direito e da justiça, e não como instrumento de opressão judicial. A partir do momento em que o processo se desenvolve com base no que a imprensa diz, no que a imprensa fala, no que a imprensa divulga, isso projeta uma consequência nefasta sobre os direitos de defesa, sobre as garantias do cidadão acusado. Isso potencializa um pré-julgamento com o comprometimento de um dos fundamentos mais expressivos do nosso sistema de garantias, que é o da presunção de inocência. Então, advogados, estamos absolutamente mais do que convictos, certos de que temos que lutar contra a publicidade opressiva, como fazem os grandes sistemas jurídicos do mundo. Liberdade de informação e liberdade de imprensa devem conviver com a rigidez da jurisdição, que só se verifica quando os julgamentos se dão por tribunais livres e independentes. A publicidade opressiva, ela compromete a imparcialidade, ela revela e projeta pré-julgamentos. E é justamente isso, contra isso, que nós temos que lutar. Se nós fizermos um estudo de direito comparado, nós vamos verificar que a presença da imprensa diretamente nos tribunais só ocorre de forma mais intensa no Brasil. Em grandes sistemas jurídicos e judiciários do mundo, isso não ocorre. Eu dou um exemplo. A Suprema Corte Americana, in chambers, decide fora dos holofotes. Eles decidem internamente, os ministros decidem internamente. A decisão não é um momento público do julgamento. Não há uma corte europeia que realize um julgamento com a presença direta da imprensa. Não há, porque os tribunais precisam de absoluta tranquilidade para julgar, para decidir. Essa questão da transmissão dos julgamentos é uma questão que nada tem a ver com a publicidade dos julgamentos. A publicidade dos julgamentos pode se dar depois de realizado o julgamento e ela se legitima pela motivação que os julgadores devem expressar para bem decidir as causas sob sua jurisdição. Mas não significa necessariamente a transmissão do ato de julgar. A legitimidade está na motivação das decisões, não na publicidade do ato de julgar.